Olá, bom dia. Saindo aqui um pouco fora. Que tem tipo. Não sei como é que seria isso. Não esqueci agora. Mas olha, eu tô aqui fora de casa. Ali tá Castelo de Palmela. Do outro lado por ali tá Lisboa, Costa da Caparica. Costa de Palmela é grande, viu? Uma boa parte daquilo ali é do Conselho de Palmela. Vou entrar aqui um pouco para conversar a respeito de algumas situações novas aqui em Portugal. Deixa eu só posicionar aqui. Esse aqui é um quartinho onde as pessoas, quando nos visitam, ficam aqui. Não está muito bem arrumado, então não vou filmar, senão a Grazi depois me come o fígado. Tem que olhar para cá, olhar para cá. Gente, eu fiz algumas anotações aqui, porque o governo já criou, vamos dizer, elaborou um novo decreto para, vamos dizer assim, fazer com que o estado de emergência fique ainda mais firme com relação ao isolamento social. Eles têm entendido aqui que é necessário fazer um isolamento social mais forte, ao contrário do Brasil, que o presidente da República tem defendido que as pessoas voltem ao trabalho, que voltem à normalidade, isolando somente aqueles que são suscetíveis ou que são infectados. Aqui a ideia é que as pessoas devem se isolar mesmo, os que são suscetíveis, né, os que estão infectados, os que não estão. Somente trabalhos essenciais devem estar realmente acontecendo. Por que isso? Porque, como se sabe desde a China, ou que ficou evidente na China, as pessoas que estão infectadas muitas vezes são assintomáticas. O que é isso? Elas não têm sintomas, elas não têm sinais nem sintomas. Muitas vezes não tossem, não têm febre, não têm dor de cabeça, não tem agravamento do quadro de infecção nas vias aéreas inferiores, ou seja, nos pulmões. E essas pessoas, elas estão transmitindo o vírus. Então, como se sabe quem está infectado, não se sabe se todos estão infectados, apesar de Portugal ter começado, salvo engano, a testar, inclusive pessoas que estão já com a tosse, tossiu. Tem tosse seca, tem tosse constante, vamos testar. Qualquer sinal, então, a ideia era testar. Ao contrário do Brasil também, que o ministro já disse que não vai testar todo mundo. Né? Para mim, na minha avaliação do que eu tenho visto nos países que deram certo, né, ou que estão conseguindo, nós vamos falar um pouco sobre isso também em outras estratégias, mas estão conseguindo, vamos dizer assim, não ter muitos casos de infecção e de mortes. Né? Uma das coisas que se faz é a testagem em massa, a outra é o uso de máscara. Né? Japão, Coreia do Sul, esses países orientais já têm um costume já de usar máscara, até também devido a questões de poluição, mas também meio que cultural, né? No Japão, a média de 43 máscaras por pessoa, né? A média per capita por pessoa no Japão. Pois bem, esse novo decreto então busca isso, fazer com que haja esse aperto, né? O maior isolamento social. E isso vai fazer com que haja um alargamento, ou seja, um aumento dos poderes também legislativos do Estado. Por exemplo, as pessoas serão aquelas pessoas que resistirem à ordem de ficar em casa, que resistirem a uma ordem de uma autoridade como a Guarda Nacional da República, a PSP, que é a polícia, vamos dizer assim, eu não sei fazer como essa distinção de como seria no Brasil, polícia civil, polícia militar, porque a GNR atua onde não tem PSP, muitas vezes elas atuam em conjunto, porque a divisa é muito próxima. Por exemplo, Palmeiras tem GNR, não tem PSP, Setúbal tem PSP, e cada um atua numa área, né? Mas podem atuar em conjunto em certas situações, né? Então, assim, se uma PSP ou se uma GNR chega e diz, olha, vá para casa e você resiste, crime de desobediência. Né? Se for aprovado hoje, deve ser analisado hoje, nessa quinta-feira, pelo Congresso, pelo Poder Legislativo aqui, né, pelo Legislativo de Portugal, as pessoas podem ser enquadradas no crime de desobediência. O governo também, com esse decreto novo, poderá alterar, vamos dizer assim, adiar ou prolongar os períodos letivos, reprogramar as provas. Né? Há uma grande questão aqui. Adia-se mais um pouco essa quarentena das escolas, alarga esse período letivo, como é que serão os trabalhos, como é que serão as avaliações. A questão dos direitos trabalhistas também. Impedimento de greves, não se poderá fazer mais greves. O governo também poderá, vamos dizer assim,
impedir os despedimentos, ou seja, que as empresas venham despedir os seus funcionários, e também poderá requisitar profissionais que não sejam somente da área da saúde ou de outras áreas, que cuidam de pessoas vulneráveis, de menores, no tratamento, requerer essas pessoas para o tratamento da Covid, né, dos doentes com a Covid. Outra coisa também que eu vi é que o governo poderá alterar as questões contratuais das autoestradas, das concessões de autoestradas. Por exemplo, não se vê obrigado a pagar possíveis prejuízos com diminuição da movimentação em autoestradas, né. Uma outra coisa também que nós vimos em relação às financeiras, né, os bancos financeiros de crédito, eles vão trabalhar com a moratória aos clientes, para que os clientes não sejam vistos como mal pagadores ou como inadimplentes, né. O governo já tem feito isso na questão dos créditos de habitação e também na questão das empresas, do crédito às empresas, né? E já estendeu essa moratória, ou seja, as pessoas poderem pagar, se tiverem dificuldade financeira, a partir de setembro deste ano. Isso visa fazer com que as pessoas tenham mais recursos, tanto pessoas, famílias, quanto empresas, né, para enfrentar essa crise. Uma outra coisa que eu vi também, de outras notícias, um dos assuntos importantes com relação às estratégias, né, para tratar a Covid, ou para enfrentar essa pandemia, né, é o fato de que estuda o Diretório-Geral de Saúde, que seria como o Ministério da Saúde no Brasil, ele estuda alargar, ou seja, aumentar o grupo de pessoas da população e atividades, né, atividades profissionais que devam usar as máscaras, né. Por que isso? Porque na Europa, na Ásia nós sabemos que tem a Coreia do Sul e tem o Japão, vou pegar esses dois exemplos, que são países que têm a cultura de usar a máscara. E esses países têm tido, então, até então, um índice muito pequeno de infecção, como também de transmissão, né, entre pessoas, como também de mortes. E na Europa nós temos a República Tcheca. Não sei se você já viu, recebeu no seu WhatsApp, um vídeo de uma jovem da República Tcheca compartilhando que uma das coisas fundamentais, ou uma das ações fundamentais para que na República Tcheca não houvesse uma infecção, uma alta infecção, bem como também, né, um índice muito pequeno de mortes, é o uso de máscara, de uma forma geral pela população. E nesse vídeo, inclusive, as pessoas são instruídas em como fazer, que é possível fazer essas máscaras com tecidos de algodão e por aí vai. E aqui em Portugal, ainda que haja uma divergência entre especialistas, por exemplo, de um programa de infecção, né, onde reúne especialistas, infecciologistas, né, haja uma divergência dizendo que não há estudos comprovando e tal, na prática, esse exemplo da República Tcheca aqui na Europa tem feito com que outros países da Europa voltem seus olhos para a República Tcheca, para o exemplo da República Tcheca. E aqui também o Diretório-Geral da Saúde, que eu já disse que é como o Ministério da Saúde, ele tem estudado alargar esse uso de máscara a mais grupos da população e atividades. Não em toda a população, não uso obrigatório para toda a população, mas, por exemplo, em outras atividades fins. E até então, só os profissionais da saúde, os infectados e pessoas com imunodepressivas, ou seja, pessoas com comunidade baixa para o tratamento, seja por causa de tratamentos que exijam isso, né? Usar imunodepressores, por exemplo, lúpus, ou pessoas que estão fazendo um câncer, tratamento contra um câncer, que a quimioterapia acaba realmente também atingindo as células de defesa, porque são células que se multiplicam rapidamente, como o tratamento contra o câncer atinge, né, as medicações, elas acabam destruindo células que multiplicam rapidamente, que é a característica das células cancerígenas, então atinge também as células de defesa, as pessoas ficam imunodeprimidas. Então, até então, eram profissionais de saúde, eram infectados e eram pessoas imunodepressivas. E o Estado tem procurado, e a DGS tem pensado em tratar dessa ampliação para outros grupos da população e também para outros profissionais, né? Não só os da saúde. Por quê? Na China, se descobriu rapidamente que um dos grandes problemas era o fato das pessoas estarem infectadas e estarem assintomáticas. O que significa isso? Pessoas infectadas que não tinham sinais e sintomas. Acho que já falei sobre isso, né?
Pessoas que estão infectadas e não têm sinais e sintomas são pessoas que não usam, no caso aqui em Portugal, por exemplo, não é obrigatório o uso de máscara. Mas essas pessoas, elas contaminam, elas levam infecção a outras pessoas. Usar a máscara impede que, ao falar, ainda que estudos demonstrem a não transmissão falando aqui, né, essas gotículas que ficam, as gotículas com vírus, a molécula mais pesada, elas não ficam aí, né? De forma geral, se entende-se isso, que não fica no ar. Mas elas caem, repousam onde? Repousam em superfícies, da minha blusa, de um papel, do telemóvel ou do celular, né, que chamamos de telemóvel. Então, a transmissão muitas vezes é feita, você vai, passa a mão no rosto, a pessoa fala, cai na sua mão, você não percebe, passa a mão no rosto, passa alguma coisa no rosto, no olho, e contamina. E essa pessoa não tinha tosse, não tinha febre, não tinha nada, não tinha reclamado de nada, mas estava infectada. Uma das coisas que se acha que ajudou a não ter essa disseminação na Coreia do Sul, no Japão ou na República Tcheca é o uso de máscara. Porque a pessoa fala, mas fica contido. Não é só o espirro, mas também ao falar. E fica contido. Então não contamina objetos, não contaminam objetos que sejam tocados, mãos ou membros, né? E isso facilita, então, ou dificulta a transmissão. Ainda em Portugal, ainda que se estude alargar, não se estuda obrigar. E o resto da Europa tem olhado para essa situação, esse exemplo da República Tcheca, e há uma possibilidade que eles adotem também ou aumento de grupos da população e de profissionais, ou alguns podem até obrigar que haja obrigatoriedade, né, obrigar o uso da máscara. O que se sabe é que a Hungria já decretou o uso obrigatório em locais de comida, né? Onde restaurantes e tudo mais, pessoas que trabalham fazendo comida, já deveria ser uma coisa obrigatória, né, gente? Afinal de contas, as pessoas conversam muito na cozinha e isso acaba caindo na comida. Então, essa é a questão. Por que o DGS, né, aqui, o Ministério da Saúde aqui de Portugal, entende que ainda não se deve ser obrigatório? Eles entendem que é melhor respeitar o isolamento, fazer isolamento e respeitar o isolamento do que usar a máscara e liberar a circulação. Por quê? Porque o uso da máscara traz uma falsa sensação de segurança. Então é melhor o isolamento, o não contato, do que o uso da máscara, mas ainda há uma discussão, não sabemos o que vai acontecer. O certo é que Portugal, hoje deve ser apresentado ao parlamento do português a proposta de um novo estado, de um decreto, né, do estado de emergência, fazendo com que haja um maior isolamento social, fazendo com que haja um alargamento dos poderes legislativos do Estado, com que haja a implementação do crime de desobediência, né, para que o governo tenha mais poderes para legislar com relação à educação, período eletivo, com relação também às estradas, com relação à não greve dos trabalhadores, ao impedimento de greve, entre outras questões. Portugal trabalhando contra a pandemia, né, a epidemia no país, até agora mais de 8 mil infectados, né, quase 200 mortes aí, e a população tem sido consciente e o governo também tem trabalhado de forma firme. A minha esperança é que o Brasil também faça isso. Hoje eu pela manhã vi algumas notícias, dentre elas subnotificação de casos, falta de portarias, falta de teste. Ontem o ministro reclamando que os Estados Unidos comprou praticamente todos os testes, né? Então vamos desenvolver, temos capacidade, temos cientistas, e aí nessa hora a gente diz, né, tá vendo que precisa investir, né, nas pós-graduações, não somente na área de saúde, em todas as áreas. O Brasil precisa desenvolver tecnologias, mas o Brasil é capaz de desenvolvê-las. Então espero que o Brasil consiga isso e que o nosso presidente não vá contra, não fique lutando contra os seus técnicos, contra as orientações do seu próprio Ministério da Saúde. Porque o tempo todo ele está nessa de fake news e aqui não é uma questão política, é uma questão da realidade.
Ontem ele teve que tirar um vídeo, pedir desculpa porque colocou um vídeo falso a respeito do desabastecimento. Isso causa mais pavor, né? Atrapalha mais do que ajuda. E eu espero que o Brasil consiga também trabalhar em conjunto, como Portugal tem feito, no combate ao coronavírus. Um abraço, a gente se fala logo mais, né? Espero continuar com o canal. Com seu apoio, se inscreve, dá um like. E é isso aí, até a próxima. Até mais.